Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Cícero. Hoje eu vou estar gravando militares na administração da FAB, para a gente dar sequência nos vídeos. Nós estamos com um delay de atraso aí, em comparação dos vídeos com os exercícios, mas eu vou tentar ajustar para a gente entrar na linha, beleza? Então, nós vamos estar gravando militares na administração da FAB. Vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu compartilhar aqui o cronograma para a gente. Aqui, até deixei destacado aqui. Nós vamos ver. Tópico 2.1, que é poderes da administração da FAB. Esses dois aqui nós já vimos, já tem uns vídeos gravados sobre eles. São esses daqui nós já vimos. Vamos ver esse daqui hoje, que é poderes na administração pública. Isso aqui é bem tranquilo. Mas a parte de se decorar algumas coisas, né, para poder identificar cada poder. E poder de polícia judiciária e de polícia investigativa. Como eu havia falado nos vídeos de administração, não vamos nos aprofundar, né, não vamos tão fundo, porque os próprios exercícios das provas do CAS não fazem, né? Eles não aprofundam tanto. É um tópico muito artificial, mais definições, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar também aqui. A apostila é essa aqui, já deixei no esquema, para a gente não perder tempo. Então, uma coisinha diferente, né? Nós vamos ver, iniciar com os poderes vinculados à administração pública, tá? Vamos lá, tópico 2.1, poderes na administração pública. Quando tratamos de poderes administrativos, não estamos falando de faculdade, mas de verdadeiros poderes e deveres, utilizados na busca da promoção e defesa dos interesses públicos. Então, são poderes e deveres. Tem de poder, tem de dever. Então, são poderes e deveres. Utilizados na busca da promoção e defesa dos interesses públicos. Estou falando aqui o que é importante, tá, gente? É bom ler aqui as definições. Ó. Os poderes administrativos são, na realidade, deveres. Sobre as características dos poderes administrativos, de acordo com Barbieri, temos são poderes irrenunciáveis. Vamos já de cara aqui. Ou seja, o administrador não pode nunca abrir mão deles. Então, os poderes da administração pública, eles são irrenunciáveis. Você não pode renunciar, não pode abrir mão desses poderes. Não existe a possibilidade de negociação de poderes. Não existe a possibilidade de negociação de poderes, porque sempre deverá haver a promoção do interesse público. Então, o administrador não pode nunca abrir mão dos poderes e não existe a possibilidade de negociação de poderes, porque sempre deverá haver a promoção do interesse público. Então, está aí. Aqui sai uma questão linda, tá? Aqui sai uma questão bacana. São condicionados. Os poderes são condicionados, ou seja, restritos aos limites da lei. Restritos aos limites da lei. Eu lembrei de um filme agora, cara. Só em ler isso aqui eu lembrei de um filme. O Protetor. Quando o Denzel Washington, ele surpreende, né,
aqueles policiais corruptos que queimaram a pizzaria. Aí ele começa a falar, e a polícia, e esse distintivo? Você lembra? Bem engraçado. Então, eles são condicionados, os poderes são condicionados, são restritos aos limites da lei. Por isso, quando a lei atribui um poder, há uma linha que separa os exercícios deste poder e o abuso. Quando a lei atribui um poder, há uma linha que separa o exercício deste poder e o abuso, que diferencia, né, o abuso de poder. Então, eles são irrenunciáveis, condicionados, são aplicados sempre para a promoção da coletividade, para o Estado atingir, de fato, os objetivos que a sociedade deseja. São aplicados sempre com esse objetivo, tá? Promover, promoção da coletividade, do interesse público, sempre. E aí vem o primeiro poder. Aqui foi apenas uma grande abordagem, introdução. E agora vamos entrar aqui no poder vinculado. Poder vinculado. Vinculado a quem? À lei. Ó, no exercício do poder vinculado, a lei tipifica de forma objetiva e clara a situação em que o agente público deve agir, que comportamento deve ser adotado. Então, no exercício do poder vinculado, a lei tipifica de forma objetiva e clara, a situação em que o agente público deve agir e que comportamento deve ser adotado. Preenchidos os requisitos legais, é obrigado, o administrador é obrigado, poder dever, a atuar de acordo com o previamente definido em lei. Então, poder vinculado. O agente público deve agir em conformidade com a lei, tá? O comportamento que deve ser adotado e como ele deve agir é, responsabilidade, esse poder vinculado, tá? Preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado, tá vendo? Ele é obrigado. Não há uma opção de escolha, tá? Ele não é discricionário, é obrigado a atuar de acordo com o que está definido previamente em lei. Todos os requisitos ou elementos do ato administrativo são vinculados ou regrados. Okay? Todos os requisitos ou elementos do ato administrativo são vinculados ou regrados, o que permite que o ato seja objeto de controle de legalidade por parte do Poder Judiciário e da própria administração, autotutela, o que permite que o ato seja objeto de controle de legalidade. O ato seja objeto de controle de legalidade por parte do Poder Judiciário, por parte do Poder Judiciário e da própria administração, autotutela. Dessa maneira, no tocante aos atos vinculados, não é possível a administração pública, não é possível a administração pública formular considerações de oportunidade e conveniência, sendo certo que sua atuação está limitada nos estritos conteúdos legais. É limitada a cumprir o que a lei determina. Assim, conclui-se que o poder vinculado à administração pública obriga o administrador a obedecer ao princípio da
legalidade. E, dessa forma, somente poderá produzir atos administrativos desde que estejam em consonância com a lei, de acordo com a lei, não havendo flexibilidade sobre a execução do ato, tendo em vista que está diretamente vinculado à lei. Então, vinculado, ligado. Aí tem os exemplos na esfera militar. Transferência de ofício para a reserva remunerada do militar que atingir a idade limite descrita no artigo 98 da Lei 6.880. A idade limite compulsória, né? Aquela idade limite para ele permanecer. Então, a transferência de ofício para a reserva remunerada do militar que atingir a idade limite descrita. Reforma prevista no artigo 106, primeiro da lei. Demissão ex officio do oficial de tomar posse em cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira. Então, são atos administrativos vinculados à lei, não tem como não deixar de acontecer. Eles estão vinculados, tá? Então, esses são os exemplos na esfera militar, beleza? Então, vamos para o poder discricionário. Bem tranquilo, né, o vinculado. Pelo poder discricionário, o administrador tem a liberdade de praticar a ação, observando critérios de conveniência, necessidade, oportunidade e conteúdo do ato, mas dentro dos limites impostos pela lei. A conveniência se identifica quando o ato interessa, convém ou satisfaz ao interesse público. A conveniência. A oportunidade quando o ato é praticado no momento adequado à satisfação do interesse público. Então, a oportunidade quando o ato é praticado no momento adequado à satisfação do interesse público. Vamos lá, deixa eu realçar isso aqui. Então, o administrador, no poder discricionário, ele tem a liberdade de praticar a ação, observando esses critérios de conveniência, necessidade, oportunidade e conteúdo do ato. A conveniência se identifica quando o ato interessa, convém ou satisfaz ao interesse público. A oportunidade quando o ato é praticado no momento adequado à satisfação do interesse público. O poder discricionário tem como base a autorização legal conferida ao administrador público para que decida, nos limites da lei, sobre a conveniência e oportunidade da prática do ato discricionário, bem como de escolher seu conteúdo, sendo passivo de análise sobre o mérito administrativo. Então, aqui, ó, o poder discricionário tem como base a autorização legal conferida ao administrador público para que decida nos limites da lei sobre a conveniência e oportunidade da prática do ato discricionário, bem como de escolher seu conteúdo, sendo passivo de análise sobre o mérito administrativo. O poder discricionário é necessário porque seria impossível que o legislador previsse todas as situações possíveis para os diversos comportamentos administrativos. Não se deve confundir, todavia, esse poder com arbitrariedade. O agente público não possui liberdade completa para a prática do ato. Ele deve agir apenas nos limites previamente concebidos na norma autorizativa. Exemplos, dentro da nossa esfera militar. Licenciamento ex ofício de militares temporários por conveniência do serviço. É um ato discricionário. Eles podem ficar até 8 anos, mas se a administração ela tem o poder discricionário de licenciar a qualquer tempo aí os temporários. Depois de 2 anos, a força quiser licenciá-los, ela tem esse poder. Tá? Agravamento ou atenuação de punições disciplinares impostas por seus subordinados quando a autoridade competente as julgar insuficientes ou excessivas em face
da transgressão cometida. Então, agravamento ou atenuação de punições. Também, o chefe ele pode, se a administração, se foi apurada lá a transgressão disciplinar e o chefe viu que não foram suficientes 4 dias de delta, ele tem o poder discricionário de agravar, ou se ele achar que foi um exagero 4 dias, ele pode atenuar, tá, essa pena. A administração, né? Então, outro exemplo que é a relevação do cumprimento de punição disciplinar quando a autoridade competente verificar que a reprimenda surtiu o efeito desejado. Tá. Se a autoridade competente verificar que aquela punição já surtiu o efeito que ele desejava que surtisse, né? Ficou um dia, mas a autoridade já achou que foi suficiente para que surtiu o efeito que ele queria, ele pode usar o seu poder discricionário para, vamos dizer assim, atenuar, né, a pena, aliviar, beleza? Então, isso aqui é bem tranquilo. Basta você entender que o poder discricionário ele obedece conveniência, necessidade, oportunidade, conteúdo do ato. Poder hierárquico. O poder hierárquico é o poder de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos e a atuação de seus agentes. Então, esse é o poder hierárquico. Essa definição é interessante. Nós realçarmos. Se cair essa definição do poder hierárquico, você vai matar. Veio escalonar, já mata. Escalonar, distribuir e escalonar. Estabelecendo assim a relação de subordinação. Então, o poder hierárquico é ligado à subordinação. Tem uma relação de subordinação. Importante esclarecer que a hierarquia se caracteriza pela existência de níveis de subordinação entre os órgãos e agentes públicos, sempre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Importante esclarecer que a hierarquia se caracteriza pela existência de níveis de subordinação entre os órgãos e agentes públicos, sempre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Assim, podemos verificar a presença da hierarquia entre os órgãos e agentes da esfera interna da administração direta do Poder Executivo. A União, as Forças Armadas estão inseridas na sua estrutura orgânica. Ou então, hierarquia entre órgãos e agentes internamente de uma fundação pública, a administração indireta, fundação pública. Esse poder caracteriza-se pelo poder de comando de agentes administrativos superiores sobre os seus subordinados, contendo a prerrogativa de ordenar, fiscalizar, rever, delegar tarefas a seus subordinados. Isso aqui é importante. Vamos ordenar, fiscalizar. É o poder que dispõe, então, é o poder que dispõe o executivo para distribuir e organizar as funções de seus agentes e órgãos, estabelecendo relação de subordinação entre os seus servidores. Tal subordinação, vale destacar, é de caráter interno.
é de caráter interno. Somente é aplicável dentro da própria administração pública. Somente é aplicável dentro da própria administração pública. A hierarquia estabelece relações de coordenação e de subordinação entre os agentes públicos. Assim, uma feição de subordinação escalonada com o objetivo de ordenar as atividades administrativas. Para a preservação do princípio hierárquico, é indispensável mencionar que o descumprimento da ordem de superior hierárquico constitui-se um ato ilícito, passível de punição administrativa e penal. Assim, o servidor público subalterno deve estrita obediência às ordens e demais instruções legais de seus superiores. Segue. O poder hierárquico está intrinsecamente relacionado às funções institucionais dos militares, com fulcro na Constituição da República Federativa do Brasil, assegurando às Forças Armadas o importante papel de instituições nacionais permanentes e regulares. Então, as Forças Armadas, elas são instituições nacionais permanentes e regulares, estruturadas com base no binômio hierarquia e disciplina. A estrutura hierárquica das Forças Armadas está consolidada em lei infraconstitucional, em nível infraconstitucional. Então, a estrutura hierárquica das Forças Armadas está consolidada em nível infraconstitucional. Então, isso aqui é importante. Pensar aqui. Estou só realçando aqui o que é importante. Vamos passar em branco. Está intrinsecamente, poderá estar intrinsecamente relacionado às funções institucionais dos militares, que reflete o pleno exercício do poder hierárquico no âmbito da caserna. Artigo. Poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder de punir internamente. Então, o poder disciplinar é o poder de punir internamente não só as infrações funcionais dos servidores, sendo indispensável não só a apuração regular da falta, mas também as infrações de todas as pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e servidores da administração. Essa definição chata aqui, deixa eu destacar para você dar uma lida, anotar, fazer o teu resumo com mais precisão. Então, isso aqui é importante. Quando houver apuração de infração funcional cometida por agente público, o poder disciplinar decorrerá do poder hierárquico. Quando houver uma apuração de infração funcional cometida por agente público, o poder disciplinar decorrerá do poder administrativo, na medida em que haverá descumprimento de dever funcional. Então, quando houver uma apuração de infração funcional cometida por agente público, o poder disciplinar decorrerá do poder hierárquico, à medida em que haverá descumprimento de dever funcional. Cabendo ao superior hierárquico o controle da atuação de seus subordinados. O exercício do poder disciplinar é obrigatório. Poder-dever. Então, o exercício do poder disciplinar é obrigatório. O que significa dizer que a infração administrativa, uma vez identificada ou denunciada, deve ser apurada. Não pode ficar escondida. Beleza? Esse é bem, ele é bem extenso. Né? Assim, não há margem de discricionariedade ao administrador com relação ao exercício do poder disciplinar. Também não se confunde o poder punitivo do Estado, que é realizado por meio do poder judiciário e é aplicado com finalidade social, visando a repreensão de crimes e contravenções devidamente tipificadas nas leis penais. Em se tratando de servidor público, as penalidades disciplinares vêm definidas nos respectivos estatutos, como é o caso dos servidores públicos federais.
regidos pela lei. Além disso, a lei costuma dar à administração o poder de levar em consideração, na escolha da pena, a natureza e a gravidade da infração. Então, a natureza e a gravidade da infração. E os danos que dela provierem para o serviço público. Também a lei, não há margem de discricionariedade do administrador com relação ao exercício do poder disciplinar. Não há margem de discricionariedade ao administrador com relação ao exercício do poder disciplinar. Também não se confunde com o poder punitivo do Estado. Então, o poder disciplinar não se confunde com o poder punitivo do Estado, que é realizado por meio do poder judiciário. Não se confunde com o poder punitivo do Estado, que é realizado. O poder punitivo é o Estado, então, é o poder judiciário que aplica, que é realizado, na verdade. É aplicado, né? E é aplicado com finalidade social. A finalidade social. Aqui sai uma questão linda para a prova. Visando a repreensão de crimes e contravenções devidamente eficazes nas leis disciplinares. Em se tratando do servidor público, as penalidades disciplinares bem definidas dos respectivos estatutos. Como é o caso dos servidores públicos federais. Além disso, a lei costuma dar à administração o poder de levar em consideração na escolha da pena. Esse aqui é o poder discricionário, não disciplinar. Parecido. Além disso, a lei costuma dar à administração o poder de levar em consideração na escolha da pena a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Também a lei de introdução às normas de direito administrativo, com alterações introduzidas pela lei, contém norma semelhante no artigo 22, parágrafo 2º, aplicável aos gestores públicos. Na aplicação das sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes e atenuantes. Beleza, então, aqui só, mas é bem grande. Tá? Não se pode falar que exista aí discricionariedade, no sentido de liberdade de escolha da sanção. Segundo critérios de oportunidade e conveniência, mérito do ato administrativo, uma vez que a decisão tem que ser adequadamente motivada e deve basear-se em fatos devidamente apurados, em processos administrativos em que se assegure a observância do devido processo legal. Se assegure o quê? A observância do devido processo legal. Especialmente o direito de defesa e contraditório. Realmente, defesa e contraditório. Tal como previsto no artigo 5º da Constituição. Seria inaceitável que a sanção pudesse ser escolhida segundo critério de oportunidade e conveniência. Por outras palavras, deve haver uma relação de adequação e de proporção entre os fatos apurados e a penalidade aplicada. Deve haver uma relação de adequação e proporção entre os fatos apurados e a penalidade aplicada. No âmbito das Forças Armadas, define os contornos da disciplina na esfera militar. Então, no âmbito das Forças Armadas, o artigo 14, parágrafo 2º da Lei 6.880/80, Estatutos Militares, define os contornos da disciplina na esfera da lei. Nesse diapasão, o decreto 76.322, de 22 de setembro de 75, aprovou o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, RDAE. Importante ferramenta. Então, setembro de 45 foi aprovado o RDAE. Importante ferramenta de contenção de desvios
disciplinares cometidos pelos integrantes das Forças Armadas, integrantes da Força Aérea Brasileira, fruto do exercício do poder disciplinar no âmbito de conveniência, de convivência das organizações militares. Então, aqui, nós finalizamos até o poder disciplinar, tá? Para não ficar um vídeo muito extenso, a gente vai fechar aqui esse poder disciplinar. Bom, então vou interromper aqui a tela, volta aqui para mim e até o próximo vídeo aí, tá, pessoal? Então, a gente vai dar sequência. Amanhã eu estou postando o próximo vídeo. Boa noite a todos e bons estudos.